Bom dia, meninas. Capítulo 13. Olha, faltam 8 dias para nós encerrarmos a nossa jornada. Então vai apreciando aí esse manazinho que o Senhor manda para nós toda manhã. No Vale da Privação. Dissipado o nevoeiro, o sol apareceu, fazendo o caminho menos desagradável e menos difícil, o que não acontecia havia muito tempo. A trilha ainda continuava a guiá-las, mais pela encosta do que para cima. Certo dia, porém, após uma curva, foram surpreendidas por um vale profundo. Esse vale lembrava com exatidão o começo da jornada, quando Grande Medrosa fora guiada ao Egito. As 3 pararam, se entreolharam. Depois olharam para o vale além dele, onde a subida era mais íngreme que o desfiladeiro da injúria. Perceberam que tanto a descida como a ascensão após o vale necessitariam não só muito esforço e coragem, mas também um longo tempo. Grande Medrosa ficou estática, percebendo que naquele momento experimentava o mais agudo e angustiante teste da jornada. Teria de se afastar do caminho uma vez mais, e em circunstâncias nunca antes tão péssimas. Elas haviam atingido agora o ponto mais alto da jornada. Se o caminho no qual caminhavam apenas subisse, sem dúvida alcançariam logo os limites da neve, nas proximidades dos lugares altos onde os seus inimigos não poderiam chegar e onde corriam fontes restauradoras. Ao invés disso, o caminho diante delas descia na direção de um vale muito profundo, tanto quanto o vale da humilhação. Toda a altura conquistada mediante longa e tumultuosa jornada estava agora perdida. Teriam de começar tudo de novo, como haviam feito logo tempo atrás, em meio a grandes provas. Ao avaliar a profundidade do vale, o coração de Grande Medrosa quase parou. Pela primeira vez, em toda a caminhada, o desânimo foi tão avassalador que ela quase chegou a dar razão aos parentes, segundo os quais não deveria atender à voz do pastor. Como alguém pode seguir uma pessoa tão exigente, capaz de ordenar coisas impossíveis e no final anular tudo isso? Se tivesse de descer ao fundo do vale, tão distante nos lugares altos, ela perderia tudo, pois não estaria mais próxima de seu objetivo do que quando partira do vale da humilhação. Durante alguns negros momentos, Grande Medrosa realmente considerou a possibilidade de deixar o pastor e voltar. Ela não precisava continuar. Não tinha nada que a obrigava. Com suas guias, vinha seguindo esse estranho caminho porque o pastor o havia escolhido. Não era esse, por certo, o caminho que ela escolheria. Agora, ela poderia fazer sua própria escolha. Suas tristezas e sofrimentos poderiam terminar aqui, e ela planejaria sua vida como lhe aprovesse, sem a intervenção do pastor. Durante aqueles terríveis momentos, ela parecia contemplar um abismo de horror. Uma existência sem seguir o pastor, sem confiar nele nem amá-lo. Nada, a não ser a horrível pessoa dela própria. Era como se visse o inferno. Tornada de grande desespero, Grande Medrosa deixou escapar um grito angustiante. As palavras não exprimem o horror daquele momento. "Pastor!" gritou. "Pastor! Ah, pastor, me ajuda! Onde estás novamente? Não me deixes!" No mesmo instante, viu-se junto dele, tremendo da cabeça aos pés e soluçando de aflição. "Tu podes fazer alguma coisa, pastor. Pede o que quiseres, mas não me permitas voltar atrás. Ai, Senhor, não me permitas também deixar-te. Não peças que eu te deixe, nem deixe de seguir-te." Então, enquanto continuava a implorar, disse em soluços: "Se quiseres me decepcionar, Senhor, quanto à promessa dos pés de corça, do novo nome ou de outra coisa qualquer, por certo podes fazê-lo. Somente não me permitas te deixar.
Não deixes que nada me faça voltar. Esse caminho parecia tão errado que eu não podia acreditar que fosse verdadeiro. E os soluços continuaram, muito amargos. Erguendo-a e amparando-a, ele mesmo enxugou as lágrimas que escorriam pelas faces dela. Depois disse, com voz alegre e forte: não há o que eu discutir quanto a voltar atrás, grande medrosa. Ninguém, nem mesmo seu suplicante coração, pode tirá-la das minhas mãos. Não se lembra do que lhe disse antes? Esta demora não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Você não se esqueceu da lição que vem aprendendo ou esqueceu? Não é menos verdade também que o que eu faço não é conhecido agora, mas, você saberá depois. Minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Esse caminho é o caminho certo que deve seguir, embora lhe pareça errado. E agora lhe dou outra promessa. Seus ouvidos ouvirão uma palavra dizendo: este é o caminho, ande por ele, quer vire à direita, quer vire à esquerda. Ele fez uma pausa. Ela, sem falar, continuava apoiada nele, grata e aliviada. Ele continuou: suportará também isso, grande medrosa. Sofrerá você mesma a perda ou a privação de tudo quanto já ganhou nessa jornada, rumo aos lugares altos? Descerá por esse caminho de perdão ao vale da privação somente por ser este o caminho que escolhi? Confia em mim. Ainda me ama? Ela, ainda apoiada nele, repetia de todo o coração as palavras de outra mulher também provada havia muito tempo. Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores eu irei, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Após alguns segundos de silêncio, ela, gaguejando, continuou num sussurro: onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Rute 1, 16, 17. Assim, depois de outro altar erigido e de outra pedra acrescentada às demais em sua mochila, grande medrosa iniciou a então descida ao vale da privação, ouvindo suas duas companheiras cantar suavemente: aonde foi o teu amado, ó mais formosa entre as mulheres? Saiu, tu sabes para que lado? Contigo o buscaremos. O pastor cantou os versos seguintes: ele foi para o jardim, de canteiros perfumados, entre brios se alimenta, aguardando o nosso encontro. Quando o pastor concluiu, grande medrosa cantou as 2 últimas quadras. Ela o fez com o coração tão cheio de alegria que a sua voz, em geral desafinada, tornou-se bela e doce, como a dos demais. E ela cantava assim: descia assim ao seu jardim, ao vale de botões de romã, brotos na videira achei. Então meu coração explode, em alegria nunca vista, veloz dispara, qual corcel, ao vê-lo ali, à minha espera. Cantares 6, 1, 3. Considerando quão escabroso lhe parecera antes o caminho, a descida foi surpreendentemente fácil, talvez porque grande medrosa desejasse de coração alegrar o pastor. A aterradora visão de um abismo profundo que seria a existência sem ele a apavorava ao ponto de fazê-la sentir que jamais poderia ser a mesma de novo. Tudo isso, entretanto, abriu-lhe os olhos ao fato de que havia, nas profundezas da sua alma, um ardente interesse não apenas pela promessa do pastor, mas pela pessoa dele. Todo o desejo dela era segui-lo para sempre. Eu preciso repetir isso. Nas profundezas da sua alma ardente, interesse não apenas pela promessa do pastor, mas sim pela pessoa dele. Embora outros sentimentos fortes pudessem agir à superfície da sua natureza, lá no fundo do seu ser ela estava convicta de que nada poderia preencher seu coração a não ser a presença do próprio pastor.
Nada mais realmente importa, disse a si mesma. Somente amá-lo e fazer-lhe a vontade. Não sei bem por que tem de ser assim, mas assim é. Sempre há sofrimento e tristeza no amor, mas apesar de tudo é agradável amar. Se eu cedesse de amá-lo, eu cessaria de existir. Desse modo, alcançaram rápido o vale da privação. A surpresa seguinte foi que, embora o vale a princípio parecesse uma prisão, depois do puro e livre ar das montanhas, logo ele se tornou num belo e maravilhoso lugar de paz, numa região muito verde por onde sereno, como um rio margeado de flores. Pareceu estranho à grande medrosa que no Vale da Privação ela se sentisse mais repousada, mais tranquila e mais feliz do que em qualquer outro estágio da jornada. Também as duas companheiras pareciam ter experimentado a mesma transformação. Elas ainda lhe seguravam as mãos, mas não havia nem sofrimento nem tristeza em seu toque. Era como se andassem de mãos dadas simplesmente pelo prazer da amizade e pela alegria de estarem juntas. Elas também estavam sempre cantando, às vezes numa linguagem diferente da que aprendera com elas, Grande Medrosa. Mas quando esta lhe perguntava o significado, elas simplesmente sorriam e meneavam a cabeça. Aqui estão as canções cantadas pelas trás ao descerem o Vale da Privação. Um cântico do velho... Foi errado, meninas. Aqui está uma das canções cantadas pelas três ao descerem o Vale da Privação. Um cântico do velho e tão querido Inário. Referente a Cantares 7, 10 ao 13, e diz: pertenço a quem é meu, o bem-amado. E este, seu desejo, que em mim brilhe sua beleza. Em veste resplendente, mas isto ele fará quando meu ser inteiro se tornar um fogo refinado. Ah, venha, meu amado, vamos ao campo. O campo nos espera. As árvores de frutos prediletos, por tuas hábeis mãos sendo podadas, darão frutos mais ricos, outro tanto. Mandrágoras de odor tão delicado, as vinhas já em flor, as árvores de cores se recobrem, os pés amargos doces botões dão. Ali, o amor jamais irei negar, meu fruto de prazer será dobrado. É verdade que Grande Medrosa, ao olhar para as montanhas do outro lado do vale, imaginasse as dificuldades da sua ascensão. Contudo, sentia-se feliz por ter de esperar tranquila, vagando pela planície, até o tempo em que o pastor determinasse. Uma coisa em particular a confortava. Depois dos obstáculos e escorregões do caminho das montanhas, onde tropeçava e cocheava dolorosamente nesta região, calma e verde, ela, afinal, podia andar sem tropeçar e sem sentir suas deficiências físicas. Tudo isso lhe parecia muito estranho, já que andava pelo Vale da Privação e que aparentemente estava muito distante dos lugares altos do que nos dias anteriores. Como o pastor frequentemente caminhava com elas, tornando mais alegre a jornada, ele lhe perguntou sobre o significado de tudo isso. E com um belo sorriso, disse que aquele era um dos seus lugares favoritos de repouso. E continuou: estou contente por você estar aprendendo também a apreciar o vale. Mas penso que isso deve ao altar que você ergueu no topo. Ele tornou tudo mais fácil para você. Admirada com essa observação, ela retrucou: mas tenho notado que depois dos outros altares que mandaste erigir, o caminho se tornava mais difícil e mais cheio de provas do que antes. De novo ele sorriu, acentuando que a maior importância dos altares está em que criem possibilidades onde aparentemente só há impossibilidades, e que fora bom que o último altar lhe tivesse trazido paz e não luta. Enquanto falava, o olhar dele era suave e ao mesmo tempo profundo e estranho. Era algo que ela já havia notado antes, mas que ainda não entenderam. Era como se no olhar houvesse um quê de piedade. Mas piedade não é exatamente a palavra certa.
Seria um olhar de maravilhosa compaixão combinada com inflexível determinação. Quando ela descobriu isso, pensou em algumas palavras proferidas por um dos servos do pastor lá no Vale da Humilhação, antes mesmo dela ter sido chamada para os lugares altos. Esse servo havia dito: o amor é belo, mas é também terrível. Terrível na determinação de não aceitar imperfeições ou a falta de valor na personalidade da pessoa amada. Quando ela se lembrou disso, pensou com um pequeno tremor em seu coração: ele nunca ficará contente enquanto eu não me tornar aquilo que ele determinou que eu seja. E como ainda era grande e medrosa e não estava preparada para mudar de nome, ela acrescentou com uma ponta de medo: imagino o que planeja fazer em seguida. E se isso me machucar demais?